Há um momento em que seu corpo te trai. Não tudo de uma vez, não como uma queda ou um acidente. Acontece devagar, silenciosamente. Um dia você percebe que as escadas parecem mais longas, o ar parece mais rarefeito, seu peito mais pesado. Você acorda cansado, vai dormir exausto e em algum momento entre esses dois instantes percebe que está desaparecendo. Seus netos correm em sua direção e você não consegue correr atrás deles. Seus amigos planejam uma caminhada e você inventa uma desculpa. Você está em frente ao espelho e vê alguém que não reconhece mais. E a pior parte? O medo. O medo de que isso seja apenas o começo, de que amanhã será pior que hoje, de que você se tornará um fardo, de que perderá sua independência, sua dignidade, sua vida. Os médicos dizem que é normal. Você está ficando mais velho, eles lhe dizem. Tome esses comprimidos, vá com calma, aceite isso. Mas e se você não precisasse? E se eu te dissesse que existe um homem de 96 anos que sobe montanhas todos os dias? Um homem que nunca usou um inalador, nunca precisou de oxigênio, nunca ficou sem ar. Um homem cujos pulmões funcionam como se ele ainda fosse um adolescente. O nome dele é Giannis, e o seu segredo não é um comprimido, não é uma máquina, não é um milagre. É algo tão simples, tão antigo, que a medicina moderna até esqueceu que existia. Fique comigo, porque até o final deste vídeo você vai entender exatamente o que ele faz e vai perceber que ainda não é tarde para você. Me escute. Agora mesmo, você pode sentir que perdeu o fôlego, que sua energia foi roubada, que seus melhores anos já passaram. Mas eu preciso que você ouça isso. Esse sentimento é uma mentira. Seu corpo não está quebrado. Seus pulmões não estão mortos. Você não está velho demais. Você só estava fazendo do jeito errado, e isso não é culpa sua. Ninguém te ensinou a verdade, mas Giannis sabe qual é. Ele viveu isso por 96 anos. De um lado, há pessoas mais jovens do que ele, com 60, 70, 80 anos, dependentes de cilindros de oxigênio, incapazes de caminhar até a caixa de correio sem parar. Do outro lado, você tem Giannis, subindo 1000 metros de elevação, carregando lenha, rindo com os vizinhos e dormindo como uma criança. Qual é a diferença? Não é genética, não é sorte. É um hábito diário que ele aprendeu com seu pai, que aprendeu com o pai dele, que aprendeu com pastores que viveram por mais de 100 anos nas montanhas de Creta. Ao final deste vídeo, você saberá a técnica exata de respiração que Giannis usa todas as manhãs, o alimento que ele consome e que limpa seus pulmões como um filtro, o ritmo de caminhada que obriga seu corpo a produzir novo tecido pulmonar saudável e a mudança mental que transformou tudo para ele. Mas primeiro, você precisa entender de onde ele veio, porque sua história não começou no topo de uma montanha. Ela começou em um lugar muito mais sombrio. Giannis nem sempre foi forte. Houve um tempo, há mais de 40 anos, em que ele achava que sua vida estava chegando ao fim. Ele tinha 54 anos, era pastor, pai, marido e não conseguia respirar. Tudo começou com uma tosse, pequena, daquelas que a gente ignora, mas ela não foi embora. Ela piorou. Ficou mais profunda, mais úmida, mais pesada. Logo ele estava tossindo todas as noites. Sua esposa, Maria, acordava e o encontrava sentado na beira da cama, ofegante, tentando puxar ar para os pulmões como um homem se afogando. Ele foi ao médico da vila, depois a um hospital na cidade. O diagnóstico: bronquite crônica, sinais iniciais de enfisema. Deram-lhe comprimidos, inaladores, esteroides. Você respirou poeira e fumaça a vida inteira, disse o médico. Seus pulmões estão danificados. Não há nada que possamos fazer. Apenas controle os sintomas. Controlar os sintomas. Essa frase o assombrava porque Giannis era um pastor. Sua vida era as montanhas. Sua vida era caminhar, escalar, respirar ar puro, e agora estavam lhe dizendo: essa vida acabou. Ele tentou aceitar isso. Ele tentou desacelerar, mas toda vez que olhava para seu rebanho, toda vez que via os picos que costumava escalar,
Toda vez que seus netos pediam para brincar, ele se sentia como um fantasma, um homem que ainda estava vivo, mas já tinha partido. Sua esposa percebeu. Seus filhos perceberam. Você desistiu, Maria lhe disse uma noite. Eu vejo isso nos seus olhos. E ela estava certa. Ele tinha desistido, porque o que mais poderia fazer? Os médicos disseram que tinha acabado. O remédio não funcionou. Seu corpo estava falhando, então ele se sentou e esperou. Uma janela chuvosa. O tempo passando. As estações mudando. Semanas viraram meses, e então, um dia, algo aconteceu. Uma batida na porta. Um velho com uma bengala, rosto marcado pelo tempo, mas olhos brilhantes e atentos. Seu nome era Stavros, um tio distante, de 89 anos. Ele havia caminhado 12 quilômetros para visitar Yannis, sozinho, sem parar. Yannis o encarou, atônito. Por que está me olhando assim? Stavros riu. Você acha que velhos não podem andar? Yannis tentou falar, mas lhe faltou o fôlego. Ele tossiu. Stavros sentou-se ao lado dele. Ouvi dizer que você está doente. Ouvi dizer que disseram que você está acabado. Yannis assentiu, envergonhado. Stavros balançou a cabeça. O problema, ele disse, não são seus pulmões. O problema é que você esqueceu como usá-los. Um close no rosto de Stavros, sério, convicto, e então ele disse algo a Yannis que mudou tudo. Stavros e Yannis sentados do lado de fora, o sol se pondo atrás deles. Quando eu era jovem, começou Stavros, eu era fraco, mais doente do que você. Meu pai achava que eu morreria antes de completar 20 anos. Yannis olhou para ele, confuso. Esse homem acabou de andar 12 quilômetros. Como isso era possível? Meu pai me levou para as montanhas, não para um médico, não para uma farmácia, para as montanhas, e me ensinou algo que nossos avós sabiam, algo que os pastores sempre souberam. Ele se inclinou mais perto. Seus pulmões não são máquinas, são músculos, e como qualquer músculo, podem ser treinados, podem ser curados, mas não com remédios, não com repouso. Um flashback, o jovem Stavros, caminhando lentamente morro acima com seu pai, respirando de forma deliberada. Todas as manhãs, meu pai me fazia caminhar. Não rápido, não longe, apenas morro acima. E enquanto eu caminhava, ele me fazia respirar em um ritmo. Stavros demonstrou uma inspiração longa e lenta pelo nariz, 4 segundos. Segura, 2 segundos. Uma expiração longa e lenta pela boca, 6 segundos. Ele chamava isso de anasa tovunu, a respiração da montanha. A montanha te dá ar puro, mas você precisa puxá-lo fundo, precisa encher cada canto dos seus pulmões, precisa ensinar seu corpo a lembrar como respirar. Yannis ouviu, cético. É só isso? Só respirar? Ele perguntou. Stavros sorriu. Apenas respirando, mas do jeito certo, da forma como seu corpo foi projetado para respirar antes de você sentar em cadeiras, antes de viver em casas, antes de esquecer do que seu corpo era capaz. Yannis olhou para as próprias mãos, incerto. Ele não acreditava nisso, não de verdade. Parecia simples demais, antiquado demais. Mas Stavros olhou para ele com aqueles olhos brilhantes e penetrantes e disse: Tenho 89 anos. Nunca tomei remédio para os pulmões. Nunca precisei, e ainda escalo mais alto do que homens com metade da minha idade. Pausa. Então me diga, Yannis, o que você tem a perder? E essa pergunta, o que você tem a perder, ecoou em sua mente por dias. Ele já havia tentado de tudo. Os comprimidos não funcionaram. Os inaladores não funcionaram. Os médicos não tinham respostas. Então, numa manhã, antes do sol nascer, Yannis calçou as botas e começou a caminhar. O primeiro dia foi uma agonia. Seu peito ardia, suas pernas tremiam. Tossiu tanto que precisou parar e sentar numa pedra. Mas ele se lembrou do que Stavros disse. A montanha não se importa se você é lento. Ela só se importa que você continue se movendo. Então ele continuou se movendo. Os dias passaram, Yannis caminhando pelo mesmo caminho, um pouco mais longe a cada vez.
Todas as manhãs ele caminhava e todas as manhãs inspirava pelo nariz por 4 segundos, segurava por 2 segundos, expirava pela boca por 6 segundos. No começo parecia impossível. Seus pulmões gritavam, seu corpo resistia, mas depois de uma semana, algo mudou. Ele percebeu que conseguia caminhar um pouco mais longe antes de parar. Após 2 semanas, a tosse diminuiu. Depois de 1 mês, ele acordou sem dor no peito e, após 3 meses, subiu mais alto do que havia subido em anos. Ele ficou no topo, olhou para o vale abaixo e chorou porque, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se vivo novamente. Então, o que exatamente Yannis fez? Deixe-me explicar para você, passo a passo, porque isso não é mágica. Isso não é uma fórmula secreta. Isso é um método, um ritmo, uma prática diária que qualquer pessoa pode seguir. Passo 1. A respiração da montanha. Anasa Tuvunou. Todas as manhãs, antes de Yannis comer, antes de tomar café, antes de fazer qualquer coisa, ele respira. Ele fica do lado de fora, de frente para as montanhas, e faz 10 respirações profundas, seguindo esse padrão. Inspire pelo nariz durante 4 segundos. Encha seus pulmões completamente. Sinta sua barriga expandir, não apenas seu peito. Mantenha pressionado por 2 segundos. Deixe o oxigênio penetrar no seu sangue. Expire pela boca durante 6 segundos. Esvazie os pulmões lentamente e completamente, como se estivesse espremendo água de uma esponja. Por que isso funciona? Porque a maioria das pessoas respira superficialmente. Eles usam apenas o terço superior dos pulmões. A parte inferior, onde ocorre a maior troca de oxigênio, fica inutilizada, parada, cheia de ar preso. Essa respiração profunda força seus pulmões a se expandirem completamente. Ela elimina o ar velho. Ela fortalece o diafragma. Ela ensina seu corpo a respirar de forma eficiente novamente. Yannis faz isso 10 vezes todas as manhãs. Depois, ele caminha. Passo 2. A caminhada em subida. Yannis não corre, não trota, não se apressa. Ele caminha em subida por 30 a 45 minutos todos os dias. E enquanto caminha, continua o ritmo da respiração. 4 segundos inspirando, 2 segundos segurando, 6 segundos expirando. Por que em subida? Porque quando você caminha em subida, seu corpo precisa de mais oxigênio. Seus pulmões precisam trabalhar mais. Seu coração precisa bombear com mais força. Isso é chamado de estresse adaptativo. Você não está danificando seus pulmões, está treinando-os. Você está forçando-os a expandir, a fortalecer, a criar nova capacidade. E porque você está respirando profundamente e devagar, está ensinando seu corpo a usar o oxigênio de forma eficiente, não de maneira desesperada. Com o tempo, seus pulmões se adaptam, ficam mais fortes, armazenam mais ar, extraem mais oxigênio de cada respiração. Depois de 40 anos fazendo isso, os pulmões de Yannis funcionam como se ele fosse décadas mais jovem, não por causa de remédios, mas por causa do movimento, do ritmo, da consistência. Passo 3. O chá do pastor. Todas as tardes, Yannis toma um chá feito de 3 ervas selvagens. Tomilho do monte limpa o muco e combate infecções. Orégano selvagem abre as vias respiratórias e reduz a inflamação. Sálvia fortalece os pulmões e acalma a irritação. Ele as ferve juntas com uma fatia de limão e uma colher de mel das abelhas do vizinho. Vapor subindo de uma xícara de barro, Yannis bebendo devagar. Isto não é uma poção mágica, mas essas ervas são usadas há séculos pelos pastores porque funcionam. Elas são expectorantes naturais, ajudam seus pulmões a expelir o muco. Reduzem a inflamação, protegem o tecido pulmonar contra danos. Yannis toma esse chá todos os dias. Isso me limpa por dentro, ele diz, como lavar uma janela. Passo 4. A mudança mental. Mas aqui está a parte que a maioria das pessoas ignora, a parte que fez a maior diferença para Yannis. Não foi só a respiração, não foi só a caminhada, não foi só o chá. Foi a decisão de parar de se ver como alguém quebrado. Quando os médicos disseram a ele que estava acabado, ele acreditou, e essa crença se tornou sua realidade.
Mas quando Stavros lhe disse: "Você esqueceu como usar seus pulmões?", aquilo foi diferente. Isso significava que ele não estava quebrado, só estava fora de prática. E essa mudança de "estou doente" para "estou me curando" mudou tudo, porque o seu corpo escuta a sua mente. Se você acredita que é fraco, continuará fraco. Mas, se você acredita que pode se curar, se der um pequeno passo todos os dias, se escolher confiar no seu corpo novamente, então a cura se torna possível. Giannis tem 96 anos agora. Ele ainda caminha todas as manhãs. Ele ainda respira o ar da montanha. Ele ainda toma seu chá e não vai a um médico por causa dos pulmões há mais de 35 anos. Esta é a vida de Giannis agora. Ele acorda sem dor. Ele caminha sem medo. Ele respira sem pensar. Seus filhos não se preocupam mais com ele. Sua esposa não o observa mais com aquela tristeza silenciosa nos olhos. Ele está livre. E quando as pessoas perguntam a ele: "Como você ainda é tão forte?", ele sempre diz a mesma coisa: "Eu não sou forte. Eu só nunca parei de me mover. Ouça-me." Talvez você esteja assistindo a isso e pensando: "Isso é bom para ele, mas para mim já é tarde demais." Talvez tenham dito a você que seus pulmões estão danificados. Talvez você já tenha tentado de tudo e nada funcionou. Talvez você tenha desistido. Mas eu preciso que você ouça isso. Nunca é tarde demais. Giannis tinha 54 anos quando começou. Ele estava doente. Ele estava fraco. Disseram a ele que tinha acabado e ele provou que estavam errados. Não com dinheiro, não com remédios, não com sorte, mas com respiração, com movimento, com escolha. Você não precisa escalar uma montanha amanhã. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa dar um respiro, um passo, um dia de cada vez. Seu corpo se lembra de como se curar. Ele se lembra de ser forte. Você só precisa lembrá-lo disso. Então, amanhã de manhã, vá para fora, fique ereto, encare o horizonte e respire. 4 segundos inspirando, 2 segundos segurando, 6 segundos expirando e então